Fala pessoal, tudo bem com vocês? Jogo treino marca a presença de Jeromel e Kahneman pela primeira vez juntos em 2023. E tem Luan como destaque absoluto, foi o dono desse jogo treino. Tem proposta por Bitelo, já foi recusada, mas ainda pode ter negócio, eu vou te explicar essa situação. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos! Bora falar desse Grêmio que enfrenta o Cruzeiro no domingo, mudou de horário, né? Era 4, foi para 7 da noite. O Grêmio que deve reconduzir os seus 3 zagueiros. Isso vai ser mais trabalhado, ou melhor trabalhado no decorrer da semana, já para essa reta final. Né? Houve uma cobrança muito forte do Renato na reapresentação na terça, depois de tudo que aconteceu em Santos lá, que eu já falei muito a respeito aqui, mas vamos para esse jogo treino que aconteceu na manhã dessa quarta-feira. Ele não foi com os titulares, porque os titulares trabalharam num trabalho tático com o Renato. Então ele foi com os seus reservas. E aí eu vou dar a escalação aqui e a gente vai conversando um pouco a respeito do que aconteceu para eu passar para vocês alguns bastidores do que rolou nesse jogo treino. Os goleiros, né? O Felipe Schaig foi o primeiro, depois o Kaique, esse recém-contratado junto ao Ipiranga de Erechim, acabou sendo substituindo, né, o Felipe Schaig. O Gustavo Martins atuou como lateral direito, o zagueiro, né, que inclusive está suspenso para o jogo contra o Cruzeiro. E o Jeromel e o Kahneman foram os zagueiros. É aquela imagem que o torcedor gremista olha na rede social, aquela foto, e que dá paz, né? Se você olha, é uma imagem que traz paz, que traz sossego, que traz alívio. Só o gremista sabe o que esses dois juntos representam. Claro que o momento é outro, claro que é outro contexto. O Jeromel ainda vive nessa, enfim, indefinição. A gente não sabe, né, o quanto ele estará à disposição ou não para começar o jogo, para figurar no banco de reservas. Ele ainda não jogou em 2023. O Kahneman já não, né? O Kahneman já, inclusive, né, foi destaque do Grêmio, atuou no sistema de 3 zagueiros, depois prejudicou contra o Flamengo, daquele jeito maluco dele, renovou o contrato, estava, né, com uma proposta do Independiente da Argentina, com isso conseguiu uma renovação e estava recuperado aí de uma fratura na mão e tá à disposição. O Kahneman vai jogar provavelmente contra o Cruzeiro, naquela linha de 3 zagueiros que eu imagino. Minha ideia é que os outros dois sejam Rodrigo Eli e Bruno Alves. O Bruno Vini também vai estar recuperado, mas enfim, tem essa dúvida aí, mas eu acho que esses serão esses 3 zagueiros. Vamos seguir no time aqui, Cuiabano na lateral esquerda. O meio de campo com o Ronald, o Natan de segundo volante, e aí pode ser que o Renato esteja testando o Natan, o pescador, né, numa outra função, porque ele não deu certo do meio para frente. Jogador que falta intensidade, falta ritmo, não sei o que acontece com ele, mas ele é muito, muito desligado e não dá a consistência necessária, né? Não sei se como segundo volante vai ajudar alguma coisa, né? Mas enfim, foi testado ali. E Luan, meio de campo. Ronald, Natan e Luan. No ataque, Iturbe, Bessosi e João Pedro Galvão. Depois entraram o Gustavinho e o Zinho nas pontas, o André Henrique no lugar do João Pedro, o Bruno Vini também entrou no lugar do Kahneman. Aliás, né, o Kahneman ele participou só do primeiro tempo, exatamente por estar sendo preparado com os titulares para jogar no domingo, e o Jeromel saiu na metade do segundo tempo. Esse foi o escopo desse jogo treino contra o Novo Hamburgo, vitória por 2-0. 2 gols de Juan Manuel Iturbe, que, segundo relatos, não teve uma grande atuação, apesar dos gols. Né? A gente está rodando os gols aí para você ter uma ideia. O que mais me chama a atenção é como esses gols começaram. Sim, eles começam no tapa de qualidade de Luan Guilherme. Luan, o rei da América, que está de volta e que não apenas nesse jogo treino, ele vem treinando muito bem e vem recebendo muitos elogios. Tá, Chico, mas por que ele não entrou contra o Flamengo e contra o Santos? A gente sabe também que ele ficou muito tempo parado. Ele entrou alguns minutinhos contra o Fluminense, acertou todos os passes que deu, foram 5 apenas, né, naqueles minutos finais, mas óbvio que falta um ritmo pro Luan. Faltava até de treino, ele nem treinava com o grupo do Corinthians, ele estava correndo em volta do gramado. Então ele precisava readquirir um ritmo de treinamento. Depois ele precisa readquirir um ritmo de jogo, o que ainda não aconteceu, tá? Mas é possível, eu diria até provável, que ele ganhe mais minutos contra o Cruzeiro. Não sei se começando como titular, mas já há especulações nesse sentido de tanto que o Luan tem agradado nos bastidores.
pelo seu profissionalismo e pela qualidade técnica nos treinamentos. Esse jogo-treino, ele, obviamente, ele tem a sua ressalva de ser um jogo-treino, mas ele tem lá a sua competitividade também, ele é um pouquinho mais pegado do que um treinamento normal, do que um coletivo. E o Luan foi, assim, ele acabou com o treino, ele acabou com o jogo, porque ele não deu apenas uma assistência para o Iturbe, depois o primeiro, né, que ele começa a jogada e dá para o Galdino, que cruza e o Iturbe faz o gol, mas ele deixou outros companheiros na cara do gol em vários momentos. Ele se deslocou, ele flutuou jogando como meia, mas aparecendo em várias funções, como normalmente a gente conhece o Luan. Inclusive tem informações de que o Luan, assim, está jogando mais do que qualquer outro meia do time. A questão é que a gente não viu no jogo ainda. Então eu vou ter muito cuidado, mas ao mesmo tempo preciso passar para vocês aqui os relatos que vêm de que ele vem treinando muito bem, que ele vem voando nos treinos, que está sendo muito elogiado e que ele vai ser utilizado a partir de agora com mais frequência. E aí ele vai precisar dar resposta, evidentemente, no treinamento. E se ele, e aí é o se, né? Obviamente a gente está no campo especulativo ainda, se ele corresponder tanto quanto está nos treinamentos, nos jogos, o Luan é titular absoluto. E isso já indica uma novidade. Eu não imaginava o Luan titular até o final do ano. Eu estava imaginando ele entrando nos jogos, segurando a bola, uma bola parada, recebendo o carinho da turma, aquela coisa toda. Não estou contando com o Luan, não estou aumentando a expectativa que eu tenho sobre o Luan. Mas os treinos estão indicando outra coisa. Eu ainda quero ver os jogos, tá? E aqui não estou sendo restritivo, não estou ressabiado, não é isso, gente. É só uma questão de que ele realmente não performou no Corinthians, ficou muito tempo parado e está voltando para um lugar onde ele é muito querido, onde ele é um ídolo absoluto e que ele, obviamente, né, vai, depois de muito tempo sem jogar, precisar de uma sequência para a gente entender que Luan é esse que está voltando 4 anos depois. Então, vamos lá, vamos com calma, mas os relatos são os melhores possíveis. E Jeromel e Kahneman dá um calorzinho no coração, né? Mas eu acho que ainda está distante da gente ver os dois juntos. Não tão distante, né? Mas acho que não vai ser nesse final de semana, eu quero dizer. O Kahneman reconduzido aí à defesa e o Jeromel talvez ganhe alguns minutos. Eu espero, inclusive, que ele ganhe alguns minutos, porque o Jeromel tem contrato só até o final do ano, gente. E eu quero saber o que vai ser do Jeromel. Eu quero ver mais o Jeromel em campo, pelo menos mais alguns jogos, para a gente entender, né? Ele teve uma temporada difícil com lesões, né? Mas se ele pode ficar mais um ano, ele já tem 38 anos e é um dos maiores zagueiros que esse clube já viu. Então a gente tem que ter todo cuidado e todo respeito e todo carinho com Pedro Jeromel. Gerodeus. Vamos falar também sobre a proposta por Bitelo. Bitelo, que foi um dos grandes jogadores do time na temporada e de repente teve uma queda vertiginosa. Normalmente, acabou acontecendo, né, por coincidência, no momento em que a janela de transferências abriu. Mas também, sendo justo com o Bitelo, uma queda que todo o time sofreu. A proposta, ela já tinha chegado anteriormente do Dynamo de Kiev, em que o Bitelo não quis ir e que o Alberto Guerra achou como ridícula a proposta. Ele usou esses termos assim nos bastidores de que não queria nem conversar. Ela era abaixo de 5 milhões de euros. Agora sim, veio uma proposta um pouco maior do Feyenoord, da Holanda, em que o Grêmio também recusou. O Grêmio tem 70% dos direitos do Bitelo, os outros 30% são do Cascavel do Paraná. O Grêmio quer para si 10 milhões de euros. O que é para si? Muitas vezes a negociação ela não corresponde necessariamente à porcentagem de uma forma mais correta. O que eu quero dizer? Às vezes, o detentor dos direitos federativos, que é o Grêmio, ele tem um poder maior sobre a negociação. Então, o Grêmio pode chegar para o Feyenoord ou para qualquer outro clube e dizer, eu quero 10 milhões pelos meus 70%. Os outros 30%, se vocês quiserem pagar 1 milhão, se vocês quiserem pagar 2, se vocês quiserem pagar mais 3, não me interessa. Eu quero 10 milhões pelos meus 70%. E isso acontece. Então, às vezes a gente coloca o valor fechado, né, como 10 milhões de euros pelos 100%. Aí o Grêmio ficaria com 7 pelos 70%. Não é necessariamente assim que funciona. De repente o Grêmio pode ficar com 8, 9 desses 70% e o restante para o Cascavel. Isso tem toda uma negociação envolvida. Nesse momento, os 7 milhões de euros oferecidos pelo Feyenoord foram recusados pelo Grêmio, que ficaria com 5 milhões de euros, ou quase isso. E o Grêmio quer pelo menos o dobro só para si. A questão é, o Grêmio está chutando alto, tá? Porque eu não acho que o Bitelo valha 10 milhões de euros por 70% do passe dele.
não é tão jovem assim. O Bitelo já tem 23 anos, ele surge meio tarde, colocado no time do Roger Machado, né? No ano passado, ainda na transição, antes da Série B, se destaca na Série B e no profissional ele vem de uma Série B e agora está jogando num nível mais alto, né? Com o Campeonato Brasileiro, com Copa do Brasil, e ele não tem Libertadores no currículo, por exemplo. Não que seja culpa dele, é só um dado. Então, assim, o Grêmio não vai conseguir muito mais do que isso, tá? Mas também eu não acho que tem que vender desesperadamente. Então tudo isso é uma negociação. O Grêmio recusa essa primeira oferta e pode ser que venha outra um pouquinho maior. Pode ser que outro time ofereça um pouco mais. O Grêmio sinaliza para o mercado uma certa rigidez para não entregar o jogador, mas ao mesmo tempo, né, não dá para sequer vender, se precisa vender, deixar passar muito, porque daqui a pouco ele com 24, 25 anos, realmente ele não vai para a primeira prateleira, já nem é a primeira prateleira, né, mas não vai para um status interessante e os valores começam a diminuir gradativamente. Então, tudo isso está sendo pensado, revisto e negociado a partir de agora até os próximos dias. E aí, tem que vender por esse valor? O que vocês acharam do Luan, Jeromel e Kahneman? Comenta aqui, inscreva-se no canal, eu volto na próxima. Tchau!